viu? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a vossa Bíblia no 2 Crônicas, capítulo de número 15. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se quiser deixar as crianças lá, a Maria e a Clarinha estão dando um apoio para nós. Se quiser deixar lá com essa bexiga, Yasmin, eles fazem festa lá. Glória a Deus. Aí o nosso irmão Everton, o diácono Gabriel, fica de olho ali. Glória a Deus. De repente as crianças se juntar para bater na Maria e na Clarinha, eles vão lá e socorrem. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15. Glória seja dada ao Senhor. E versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas. Crônicas está ali antes de Salmos, antes de Jó, antes de Esther, antes de Neemias. Ali você vai encontrar, né, é o Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus. Todos acharam amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estivéis com ele, e buscardes e o achareis. Porém, se deixares, vos deixará. No versículo de número 7 adiante, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Glória a Jesus. No capítulo de número 17, a Bíblia vem dizer assim: e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, fortificou contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes em Judá, pôs guarnições na terra de Judá, quanto também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Amém? Irmãos, quem é Asa? Asa é um rei a qual o Senhor o levantou, constituiu para reinar sobre ali Israel. Nós vemos que Asa, ele restabeleceu o culto, restabeleceu a adoração, né, da parte do Senhor. Ora vista que a terra ali estava em pecado, então Deus levantou o rei para poder assim voltar ao culto. Sabemos nós, irmãos, que todo rei que ele estava na presença de Deus, o povo assim o seguia. Mas todo rei que se desviava, o povo também se desviava. Por quê? São exemplos, irmãos. Exemplos, se nós não sabemos dar exemplos, infelizmente vamos estar levando a multidão a errar. E sabemos também que todo rei, uma vez ele é levantado por Deus, outra vez permitido por Deus. Todo rei que Deus levantou nunca falhou. Errou? Lógico que errou, porque são seres humanos, mas não falharam. Agora, reis que Deus permitiu em reinar, pode ter certeza que esses reis muitos falaram. Podemos dizer aqui de Acabe. Acabe não foi Deus que levantou Acabe. Não foi Deus que levantou Saul. Deus assim permitiu que eles reinassem para mostrar para o povo que tudo aquilo que não é de Deus sempre vai trazer prejuízo. Acabe foi um dos piores reis constituído na terra. Se casou, né, com uma mulher chamada Jezabel e trouxe a adoração de outros deuses para uma terra que somente adorava o Deus vivo de Israel. Imagine o que aconteceu, né? O pecado então se restabeleceu. Dizendo sobre exemplo, quem é Josafá? Josafá é filho de Asa. Por isso, irmão, nós sempre dizemos aqui, irmãos, se você pegar o nosso pequeno Léo, é brasileiro, o pai e a mãe é brasileiro, a Yasmin, o nosso irmão Gabriel, e o Léo também é brasileiro. Mas leva o Léo agora, nessa idade, lá para os Estados Unidos. Qual a língua que ele vai predominar? Inglês. Ele vai ficar excelente, mas o Léo é brasileiro, o sangue dele é brasileiro. Mas aonde ele está inserido, aonde ele está no momento, se tornar a infância, a juventude e a parte adulta dele, ele vai se adaptar ali, Everton. Por quê? É a língua que ele vai predominar na vida dele. É o quê? É o lugar. O lugar está, o Léo está no lugar aonde é aquilo, onde é aquela língua. Então, por certo, ele vai aprender toda aquela língua. Irmãos, exemplos são assim. Da mesma forma,
Josafá foi um grande rei, porque o seu pai foi um grande rei também na presença de Deus. Então, por certo, irmãos, se nós que somos pais e temos experiência, irmãos, se nós fazemos um levantamento, todo pai, homem e mulher de Deus, que cria o seu filho não na igreja, a igreja não é o lugar de você criar seu filho, o lugar de criar seu filho é nos pés de Cristo. A igreja não educa, a igreja não forma homem, a igreja não forma mulher. A igreja é uma ponte estabelecida para levar até Cristo. Então eu entendo que todo homem, toda mulher, toda casa que pega o seu filho e ensina o caminho a que ele deve andar, pode ter certeza que quando ele crescer, ele não vai se desviar, irmãos. Ele não vai se desviar, porque essa cultura, o lugar, vai formar ele, vai fazer que o ambiente esteja sobre ele, ele vai aprender o que é certo e o que é errado. De outra forma, vê, irmãos, todos filhos, pequenos filhos criados em lugares, infelizmente, inadequados, com pais que, infelizmente, não se portam como os pais, vê só a cultura desse filho. Aqui mesmo na rua, tem 2 ou 3, irmãos, que tem mais ou menos assim, de 8 a 9 anos, se você vê o que essas crianças fazem, são coisas, irmãos, que foge da cultura, né? Você não vê uma criança, meus irmãos, que, olha, eles falam a gíria deles, né, sobre real, parece a gíria de quem já tem 20, 30 anos. Por quê? Aonde estão inseridos. É o que eles aprendem. Então, por isso é muito importante nós, além de não deixarmos de vir para o culto, além de não deixarmos de vir para a igreja, além de não deixarmos de mostrar para nós mesmos que nós somos homens e mulheres de Deus, inserir os nossos filhos, a ver quem nós estamos servindo e quem nós estamos sendo. Para quê? Para que eles possam ter um norte a ser seguido, né? Vou usar o pequeno Léo, que está mais próximo, como exemplo. Deixa o Léo aí na rua para você ver. E todo mundo sai perto dele. Ele vai para onde o nariz apontar e não vai chegar em lugar nenhum. É assim, irmãos, toda criança que não tem a instrução bíblica na vida dela, que não tem o exemplo do pai e da mãe, pode ter certeza que ele não vai chegar em lugar nenhum e vai ficar perdido à mercê da sociedade, desse mundo tão cruel. Por isso é muito importante o exemplo dos pais, irmãos, na igreja, de poder instruir, incentivar o seu filho a viver, a estar louvando e bendizendo ao Senhor. Amém? Eu sempre digo isso, meu irmão. Se você não está disposto a incentivar, a estar com seu filho buscando a Deus, né? Infelizmente, se Deus não tiver misericórdia, no futuro você vai ter que estar visitando ele, talvez numa prisão, ou talvez num lugar muito ruim. Por isso é melhor, irmão, se esforçar a estar com a casa de Deus, ensinando os princípios verdadeiros. E Josafá foi um grande rei, ele estabeleceu Josafá, mas porém, ele tinha um exemplo na casa dele. Ele viu o pai dele restabelecer os cultos. Ele viu o pai dele fazer totalmente diferente do que os reis que antecederam. Por isso Josafá, quando chega o momento dele reinar, ele se portou como um rei digno, como um rei verdadeiramente escolhido e feito por Deus. E nós precisamos entendermos que todos nós vamos ter um tempo oportuno para se mostrar quem nós somos diante de Deus. Ou seja, Deus confia em nós, sim, confia em nós. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós iremos mostrar quem nós somos nos momentos de crise. É nos momentos da prova que você vai conhecer quem você é. É no momento da crise existencial, irmão, que nós vamos ver verdadeiramente se nós somos homens ou não, se nós somos mulheres de Deus ou não. Porque, irmãos, na felicidade não se mostra quem nós somos, mas é nas crises, nas dificuldades, nos problemas que nós vamos ver verdadeiramente como nós estamos mesmo. E isso, irmãos, isso se quer dizer que nós devemos então estar preparados. A casa de Asa preparou Josafá para enfrentar as dificuldades que sobrevêm. Ora, será que você, pai, está preparando o seu filho para enfrentar os problemas que você já enfrentou? Será que você está preparando a sua casa para enfrentar os ventos que virão? Irmãos, ninguém está aqui ileso de passar por dificuldade, não, irmãos. Mas nós devemos o quê? Se preparar, porque o dia mau vem ou não vem? Vem. Jesus diz, no mundo tereis aflições.
Jesus não nos deixou e não vai nos deixar isento de passar por dificuldade, mas Jesus nos diz, buscai-me de todo o seu coração e o achareis. O que Jesus está dizendo? Olha, se nós o buscarmos, vai vir o vento, vai vir a perturbação, vai vir a aflição, mas eu estarei com vós e não deixarei vos passar sozinho, aleluias. Essa é a orientação de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes nós só deixamos para buscar a Deus quando a crise vem. Muitos que buscam a Deus só na crise não conseguem sobreviver, porque está fraco, está preocupado, está desanimado. Por certo, de 10 pessoas, quem deixa para buscar a Deus só na crise, somente às vezes uma vai conseguir sair do momento da crise. Porque, irmãos, você já está todo decepcionado, você já está emocionalmente quebrado, espiritualmente destruído, fisicamente abalado. E aí, como é que você vai buscar a Deus na crise? Por certo, você não vai conseguir. E aí, qualquer historinha vai fazer que você busque. Qualquer historinha vai fazer que você seja levado. Ou seja, se nós colocarmos uma pessoa num poço de 6 metros, é claro que o que vai fazer ela sair de lá era uma corda, sim ou não? Mas o desespero da pessoa é tanta que se você falar para ela assim, olha, tem essa linha de pipa aqui, ó, tenta subir por ela, que quem aqui não ia tentar? Todos nós iríamos tentar, porque o desespero, a aflição, a vontade de sair daquele lugar é tão grande que não importa no que eu vou me agarrar, mas eu vou tentar. Assim é nós seres humanos, quando nós estamos perdidos. E nessa hora, é a hora que Satanás sempre está esperando e aguardando para dar direção para quem está perdido. Ora, quando nós estamos fazendo tudo errado, irmão, as orientações que vêm são sempre orientações para cada vez mais nós se distanciarmos do que é certo, do que é correto. É o jeitinho brasileiro. O que mais nós ouvimos, irmãos, quando as pessoas nós estamos vivendo sempre vivemos um mal na segurança, na saúde, financeiramente. Então nós vemos que muitas vezes o que pega muitas pessoas hoje brasileiro é o jeitinho brasileiro. O que pega os brasileiros é o próprio jeitinho, o esquema brasileiro. A pessoa, quando ela está financeiramente um pouco ruim, sempre tem os atalhos que Satanás coloca no caminho dela, Eu sempre gosto de dizer que quando eu comecei a construir aqui, é claro que toda construção, ela te suga mesmo, não tem jeito, Não tem jeito. E aí sempre apareceu o jeitinho brasileiro. Ô Edinho, tem um esquema aqui, ó. Ô Edinho, tem um esquema com tinta. Tem um esquema aqui, Edinho, com as janelas aqui, ó, pela metade do preço. Ô, irmãos, falar que isso não balança é mentira, porque nós somos carne. Mas nós temos que lembrar quem nós somos, que aquele que está sobre a nossa vida, ele é poderoso para nos dar condições para fazer aquilo que é certo e correto, ainda que leva 2 ou 3 anos a mais, mas pelo menos você vai olhar para trás e vai assim, eu não me curvei diante das tentações de Satanás, eu não fiz o que era errado. Então, ou seja, muitas vezes quando nós estamos em crise, o inimigo vai trazer uma solução momentânea, mas essa solução vai acabar te destruindo para o resto da sua vida. Por isso, no momento de crise, nós devemos se apegar somente com Deus, porque é do Senhor que virá o nosso socorro, é do Senhor que virá a nossa fortaleza. Pois bem, Josafá então ele é criado num ambiente voltado totalmente para Deus. Era um menino, era uma criança, um menino, se tornou um adolescente e agora é constituído como o rei de Israel. Tinha sua base familiar estruturada para assim poder conduzir o povo de Israel. Nós vemos aqui que Josafá, ele reinou e fortificou-se, diante ali o povo. Mais adiante, no capítulo de número 20, meus irmãos, aleluia, Josafá já está experiente, já está reinando e agora vem uma crise momentânea sobre a vida de Josafá. Josafá, ele reinou por 25 anos ali em Israel, mas foram uns 25 anos só de acerto? Claro que não. Não foram assim. Não espere
você ter uma vida só de acerto. Não espere você ter uma vida, irmãos, só no alto, irmã Eva. Todo ser humano, seja ele ímpio, crente ou não, ele vai errar, ele vai falhar. Não adianta, porque nós temos a nossa vida humana e temos a nossa vida espiritual também. E Jesus diz que a nossa carne, ela tende para o pecado. O apóstolo Paulo, o maior implantador de igreja, o homem que escreveu mais de 1/3 das cartas do Novo Testamento, segundo Jesus Cristo, o maior exemplo que nós temos como homem de Deus é o apóstolo Paulo. Ele chega a dizer assim, o bem que eu sei que tenho que fazer, eu não faço. Mas o mal que eu tanto milito em não fazer, eu acabo cometendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sou homem. Eu sei o que é certo e o que é errado, mas eu cometo. Porque eu quero não, porque eu sou fraco. E aí Jesus diz para ele, quando está fraco, eis que estou forte, porque é na tua fraqueza que o Espírito de Deus vai te fortificar. Então, ou seja, nós devemos entender quem nós somos, porque quando entendemos esse lado de fraqueza, irmão Alex, nós vamos se sujeitar, Diaconisa Marlete, a estar com Cristo. E se sujeitando a estar com Cristo, no momento de dificuldade, Cristo, Ele vai nos dar a saída e a solução para os problemas. Josafá, então, irmãos, por mais que ele era um rei, um homem de Deus, ele também errou. E um dos maiores erros de Josafá foi fazer aliança com Acabe. Foi um dos maiores declívios do seu reinado. Mas, porém, Josafá, ele teve alguém que o mostrou o caminho errado e ele fez o quê? A conversão e voltou para Deus. Por isso ele continuou reinando e mostrando o poder de Deus através da vida dele naquele reinado. Ou seja, irmãos, todos nós aqui vamos errar. E isso faz parte deste caminho. Faz parte da natureza humana. Agora, a todo erro, ele vai vir depois reparado pelo homem ou pela mulher de Deus. Olha, Yasmin, esse caminho aí, filho, é um caminho de erro. Yasmin vai analisar e falar assim, realmente eu errei. E aí, o que Yasmin tem que fazer? Voltar. Olha, Ederson, este caminho que você tomou, você estava até indo bem, pastor Ederson, mas esse caminho que você tomou, pastor Ederson, é um caminho que está te levando longe daquilo, os princípios da Bíblia. Ou é verdade, eu tenho que retornar e fazer o que é certo. Todos nós iremos errar. A Bíblia fala que aquele que em tudo foi tentado e não pecou, só teve um, Jesus Cristo Salvador. Só ele, irmão, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Por isso ele é o nosso exemplo maior. Por isso eu não devo me espelhar em homens. Eu tenho que me espelhar no Deus que está levantando aquele homem ou aquela mulher. Não naquela mulher. Como muitos aí, irmãos, fazem, cantores, pregadores, pastores, como semideuses. Não, são homens falíveis também, são homens que vão errar também, mas se nós estivermos servindo Deus, que está na vida deste homem e desta mulher, pode ter certeza que nós chegaremos longe para a glória de Deus. Então, Josafá teve o seu declínio também espiritual, mas ele se humilhou e se restaurou perante de Deus. E aí Deus o quê? O fortaleceu novamente. E aqui no capítulo de número 20, olha só a crise agora que vem sobre a vida de Josafá. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão perto de Azazon Tamar, que é em Gidi. Ô irmãos, repare bem que o recado foi dado para quem? Josafá. A luta daqueles inimigos, o principal em ser pego era quem? Josafá. Por quê? Josafá era o líder. Josafá era o rei. E aí, se aquele inimigo toma o rei, ele toma o povo. Se aquele inimigo toma o líder, ele toma toda a nação. Por isso, todos tinham um alvo quem? Josafá. O nosso ideal é buscar Josafá. Irmãos,
Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que a mulher sábia, ela edifica o lar, e a tola destrói. Por isso que a Bíblia fala que o homem santo, ele santifica a sua esposa, e a esposa santa santifica o seu marido. O que Deus está dizendo assim? Olha, aquele que está forte, ele tem que tomar posição. E é por isso que o inimigo, muitas vezes, irmãos, ele escolhe a dedo na minha casa o mais forte. Ele escolhe a dedo na sua casa o mais forte, porque ele não quer o fraco, ele quer o forte. Porque ele destruindo o forte, ele acaba com os demais. Ora, se tem um líder na sua casa, pega o líder espiritual da sua casa e não faça um teste logo, mas se você que é líder espiritual da sua casa, se você parar de vir para a igreja, você acha que os liderados vão vir? Não vão. Não vão, meu irmão. Dificilmente. Porque tem pessoas que elas foram chamadas para seguir. Tem pessoas que elas foram chamadas para liderar. Tem pessoas que elas foram chamadas para estar vivendo de exemplo. E está tudo bem com isso, não tem problema. Mas muitas vezes, se o líder se abater, todo o povo vai se abater. Se o líder for ferido, todo o povo vai estar ferido. Por isso é necessário nós, como homens e mulheres de Deus, nós tomamos a responsabilidade a qual Deus me chamou. Eu sei a minha responsabilidade na minha casa, eu sei. E não a terceirizo, porque está sobre a minha vida. Então eu tomo essa responsabilidade na minha casa, de fazer, de estar, de dar exemplo. E essa responsabilidade nós temos que ter, porque quando o inimigo vem, ele não vai vir, irmãos, buscar o mais fraco. Ele vai tentar tirar aquele que é forte. Ora, por isso nós devemos estar firme com Deus, para que nós não podemos ceder a tentações do adversário. Toda guerra, ela é baseada, ela é formada em direção a quem? Aos capitões, aos líderes. Porque destruiu, o povo dispersa. É a mesma coisa, irmão, na época nossa de adolescente, de criança, o grupinho. As brigas, as ganguezinhas que existiam, né? Qual que a gente, pelo menos, o que eu mirava? Eu mirava o líder. Eu quero o que comanda, porque se nós pegar o que comanda, os comandados já está fácil. Na escola era assim, pastor Gilmar. Olha, vamos juntar nós três, nós pega o que é o líder, pegamos o líder, já era, nós dominamos o resto. Era assim que funcionava. É a mesma coisa no jogo de futebol. Quem que é o mais procurado? O camisa 10. Quebra a perna do camisa 10, que aí acabou. É assim, meus irmãos. É assim. A guerra é da mesma forma. O inimigo é da mesma forma. Ele quer pegar quem ora, ele quer pegar quem jejua, ele quer pegar aquele que está sendo com exemplo. Por quê? Para que aquela pessoa possa deixar de ser exemplo e ele destruir os demais. Por isso é importante nós entendermos a nossa responsabilidade. E Josafá, ele entendeu, está vindo contra mim, está vindo contra eu, está vindo contra o meu reinado, mas estão me buscando a mim. E no versículo de número 3, o que aconteceu? Josafá temeu. Josafá temeu. Irmãos, temer faz parte da nossa vida. O homem e a mulher que não teme, ele é orgulhoso. O homem e a mulher que não teme, ele quer ser mais do que Deus. Por isso Josafá temeu, mas se pôs o quê? Em buscar ao Senhor. Josafá, como humano, ele temeu porque a nação, irmãos, a guerra que vinha, os inimigos eram maiores do que ele. Os inimigos eram maiores em quantidade do que o reinado de Josafá. É claro que ele temeu sim, como todo homem, como toda mulher iria temer. Mas Josafá, ele se pôs em buscar ao Senhor. Josafá não se desesperou. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Acabou tudo? Não. Nunca vai acabar para um homem ou para uma mulher de Deus. Toda batalha, toda crise vai ter uma porta de escape para quem está disposto a buscar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todo problema vai ter solução quando você se pôs em buscar a Deus. Olha, no momento de crise do casamento, o que muitos fazem? Eu vou mesmo para a casa da minha mãe. Eu vou para a casa do meu pai. Tolos, errados. No momento de crise, um homem e a mulher de Deus tem que buscar o Senhor, irmãos.
no momento que a porta se fecha, eu não vou me suceder às portas que o inimigo está abrindo. No momento que a crise chegar, eu não vou me suceder, olha, agora não tem mais jeito, né? Agora eu vou me lançar mesmo ao mundo porque acabou. Não, um homem ou mulher de Deus, pode chegar o que for na vida dele ou na vida dela, ele vai temer, ele vai se preocupar, ele pode até se desesperar, mas de uma coisa ele não vai deixar de fazer, de buscar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. As crises virão, os problemas virão, mas o Senhor continua se colocado no mesmo lugar para esperar por você, para você se poder o adorar. Então, irmãos, o aprendizado que nós temos com Josafá, quando vir notícia ruim, eu vou buscar o Senhor. Eu sei a quem buscar. Eu sei o caminho. Josafá, ele estava aqui bem espiritualmente, mas ele temeu porque faz parte. Mas ele não se acovardou. Eu sei a quem eu vou buscar. Eu sei aonde está a solução. Eu sei o que fazer neste momento de crise. Eu sei, tá vindo contra mim, não tem problema não, estou com medo, viu? Mas eu vou buscar quem pode me ajudar. Eu vou buscar quem é maior do que eu. Eu vou buscar quem tem o poder de me ajudar, aleluia. Josafá não foi chorar para o povo não, meu irmão. Josafá falou assim, agora? Você vê, Josafá falou assim, agora o que nós vamos fazer? Não. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Todo homem e mulher de Deus, ele tem que saber aonde encontrar Deus. Aonde buscar o Senhor. Pastor, e como é que eu faço isso? Por isso que eu disse no começo. Que nós devemos buscar a Deus enquanto você pode achar. Porque a crise vai vir, meu irmão. Não espere que você não vai passar por problema na sua vida. Não espere isso. Seja amoroso, financeiro, espiritual, emocional, fisicamente, psicologicamente. Vai vir, irmão Alex, vai vir. Agora, quando você está bem, o que você está? Você está se preparando? Você sabe aonde encontrar a Deus? Você sabe, aleluia, glória a Jesus, que quando vir o que você vai fazer? Porque, irmão, se você não souber, você vai ser levado no momento da crise, pelo desespero. Agora, se você estiver firme com Deus, vai vir, você vai se preocupar, mas você não vai se encurvar mediante aquele problema. Pois bem, Josafá então temeu, mas se pôs em buscar o Senhor. E aí depois disso, o que ele fez? Apregoou um jejum a todo Judá. O que Josafá aqui estava fazendo? Olha, eu sei o resultado, eu sei a quem buscar, e agora eu vou trazer o povo para estar do meu lado. Eu vou trazer ao povo a acreditar, porque, irmão, notícia ruim corre, hein? Notícia ruim, meu amigo. O povo, irmãos, pode ter certeza que o povo começou a ouvir, tá vindo aí, para tomar o nosso reinado. Imagina o povo, eu vou cair de banda, eu vou sair fora daqui. Eu vou correr enquanto é tempo. Porque o povo é assim, Mas Josafá falou assim, olha, peraí, vamos buscar ao Senhor. Vamos todo mundo se juntar. Vamos todo mundo se fortalecer, vamos todo mundo criar a esperança e vamos aqui fazer um jejum, todo Judá. E a Bíblia diz no versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir o quê? Socorro a quem? A Deus. Irmãos, que coisa linda! Que coisa linda, irmãos! Como nós aqui, irmãos, como a verdadeira igreja se põe no momento de dificuldade. Não é abandonar, não é correr. É a gente se juntar e buscar ao Senhor, para que o resultado venha. Isso você tem que levar para o seu casamento, você tem que levar para a sua empresa, você tem que levar para o seu emprego. No momento de crise, não precisa ser todo mundo, não. Mas está em crise, vamos orar, buscar o Senhor por este momento? Vamos buscar a Deus para isso? Vamos. É isso, irmãos. E aí Deus vai fazer o que eu vi. Então Josafá, irmãos, ele não estava sozinho. Ele pediu, juntou o povo e o povo pediu socorro ao Senhor. Irmãos, qual é pai que não vão? Imagine agora o Miguelzinho ligar. Pai, mãe, vem me buscar. Eu machuquei aqui, que Deus o livre e guarde, mais um exemplo. Irmãos, o pastor Gilmar, mamãe, não vai pensar duas vezes. Porque é filho. Eu não sei como tá. Meu Deus. Às vezes não é nada. Às vezes não é nada, mas é uma informação, mal dada. Não temos que ir lá, vamos correndo, fica cego. Irmãos, agora imagine Deus olhando para aquele povo de joelho, Yasmin,
jejuando, Senhor, nos socorre, nos dá livramento, Jesus, nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor, irmão. Qual seria, irmãos, qual que foi, aleluia, qual que foi, irmãos, a posição de Deus? Pode ter certeza, irmãos, que Deus já estava preparado, aleluia, para dar livramento para aquele povo, porque quando o povo volta a se humilhar perante o Senhor se coloca de pé para dar a vitória, aleluia. Então nessa manhã, não importa o teu problema, busque ao Senhor, aleluia, recorra a Deus, que do alto céu Ele vai te livrar, meu irmão, aleluia, vai livrar. Lembra da credora, a esposa do profeta? Quando ela viu o homem de Deus, ela foi aonde? Irmão, é pessoas sábias, irmãos, é pessoas inteligentes. Todo homem e mulher de Deus é inteligente. Os credores estão lá, seu marido está devendo, ele morreu, agora é o seguinte, nós vamos levar os seus filhos. A lei dizia isso. Os credores estavam com a lei na palma da mão dele. E aqui eu quero dizer, aqui, abre aspas aqui para a igreja, para os irmãos que nos acompanham pela internet, Satanás, ele só age na legalidade, viu? Satanás não age se não tiver legalidade. Pastor, o que você está dizendo? Você pode ser homem de Deus, mas se você der brecha, ele vai entrar. Esse negócio que Satanás quebra a porta, não, isso não existe não. Satanás, ele entra na minha vida se eu der brecha. Se eu não der brecha, ele não entra. Então nós temos que vigiar. Por que Jesus fala? Vigiar e orar, porque a carne é fraca, o espírito é forte. Jesus nos diz, Jesus que falou que a sua carne e a minha carne tem que ir para o pecado. Então eu tenho que estar o quê? Espiritualmente eu tenho que estar forte, meu irmão. Eu tenho que estar orando para quê? Para me vencer a carne. Senão eu vou cair. Então, o que acontece? O inimigo, irmãos, ele só age com legalidade. Ele só age com legalidade. Então, o que acontece? Josafá aqui, ele se pôs e o povo a buscar ao Senhor. E Deus assim já estava com a vitória garantida. E assim que vai ser na minha vida e na sua vida, quando nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração, para que o Senhor possa nos dar a vitória. Amém? No versículo de número 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não é Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Irmãos, isso aqui é um louvor, sim ou não? Ele está louvando a Deus. Deus, não há Deus tão grande como o Senhor, não há Deus que não tem poder como o Senhor. Ele está louvando a Deus. Você faz isso no momento da crise? No momento da prova você faz isso? No momento da dificuldade você louva a Deus? Você reconhece o poder de Deus? Às vezes não fazemos, né, dona Eva? Às vezes nós fazemos o quê? Deixamos o velho homem e a velha mulher entrar, xingar, excomungar, trazer coisas, irmãos, palavras torpes, palavras, de destruição para dentro do lar. Somos nós, eu e você às vezes. É por isso que nós temos que se encher da presença de Deus. A primeira crise, mais uma crise no casamento, a primeira coisa já vem no pensamento: eu vou separar. Não dá mais certo. É isso mesmo. Eu devia não sei o quê. Isso não é louvar a Deus. Josafá, na crise que veio dele, ele viu o quê? Senhor, eu sei quem tu és. Eu sei que o Senhor é dominador sobre todos os reinos. Eu sei que o Senhor não tem quem não possa resistir o seu poder. Josafá estava engrandecendo a Deus no momento da crise, meu irmão. No momento da dificuldade, irmão, não deixe de engrandecer o nome do teu Deus, aleluia, porque Ele tem poder, aleluia. E através deste louvor, meu irmão, que Josafá foi chamando a presença de Deus. Josafá, ele foi se fortalecendo. Josafá, ele foi cada vez mais, aleluia, se colocando de pé mediante aquela situação. Ele não deixou se abater. Irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Josafá nessa manhã. Quando vir a crise, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou louvar a Deus. Eu vou orar ao Senhor. Porque, irmãos, lembra lá de Davi? O Golias desafiando, vindo com espada, com escudo, grande, homem forte.
Davi olha para ele assim, você vem comigo todo isso, mas eu vou em nome do Senhor Deus de Israel. Eita, meu irmão, ali quebrou o gigante. Porque Davi estava assim, ó, eu não consigo você não, mas o meu Deus consegue. Era a mesma coisa que Josafá estava assim, ó, Senhor, eu não consigo não, mas o Senhor consegue. Ô, irmãos, tem coisa que você não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar sua esposa, você não vai conseguir mudar seu marido, você não vai conseguir mudar o seu filho. Mas o Deus que você serve, ele tem poder para isso, aleluia. O Deus que você serve, ele abre porta onde não tem porta, meu irmão, aleluia. Pastor, então como é que eu movo a mão de Deus? Josafá deu a receita. Orou, buscou ao Senhor, jejuou e louvou a Deus. Já viu aquelas pessoas? Nós já fizemos muito isso, irmãos, né? Talvez alguns ainda fazem, né? Brigou, se coloca lá debaixo do cobertor e fica lá, ó céus, ó vida. Ó céus, ó vida, e agora? Ô, irmão, vai atrás de virar essa batalha e vencer, mas vai buscar Deus. Tá doendo? Não, mas eu vou orar. Eu vou lutar até o final para que Deus possa agir. E Deus age, meu irmão. Pode ter certeza. Não há batalha que Deus não possa vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos correr. E aqui então, no versículo de número 3, 12 diz assim: a Deus nosso, porventura não nos julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos corações estão postos em ti. Ô, irmãos, imagine Deus ouvindo isso. Eu vou aqui só conjecturar. Quando Josafá ele fala assim, ó Deus, nós não sabemos o que fazer mais. O que nós temos, nosso coração está em ti. Eu fico imaginando Deus, irmãos, mexendo com a mão assim. Agora é comigo. Ô, glória, agora eu vou agir. Porque eles estão de coração confiando em mim. Ô, irmãos, quer ver a mão de Deus agir na sua vida? Confie nele de todo o seu coração. Confie nele de todo o seu coração, irmãos. Ô, irmãos, é saber que Deus ele tem o poder de fazer. E aí, meu amigo e minha amiga, no versículo então de número 13, diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e seus filhos. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, e filho de Benanaia, filho de Jeziel, e filho de Matias, e levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e ó tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, meu irmão, aleluia. Todo homem e mulher de Deus que volta o seu coração a buscar o Senhor se coloca de pé para dar a vitória, aleluia. Ô, irmãos, que coisa linda, Everton. É Deus agora, ó. Eu ouvi a oração, eu recebi o jejum e estou entronizado no coração deles. Agora eu vou mandar o recado. Deus levanta alguém e fala assim: olha, não temas, não vos espante, não se preocupa que eles estão vindo não. Essa peleja, vocês não vão ter que pelejar, eu pelejarei por vós. Oh, glória! Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: esta peleja não é sua, esta peleja você não vai ter que pelejar, porque eu vou pelejar por vós, aleluia. Não importa a peleja, irmão, não importa a dificuldade, o Deus de Israel vai nos dar a vitória, glória a Deus. E Deus diz mais aqui, no versículo 16: amanhã descereis contra eles, que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e veide a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sales ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que Deus está chamando o povo para ver aqui, irmãos? Deus só está chamando o povo: vai lá, vê o que eu fiz por vós. Era Deus chamando o povo assim: ó, vocês não vão ter que pelejar não, mas eu quero que vocês vejam
o que eu fiz por vocês, aleluia. Era Deus dizendo assim, eu quero que vocês contemplem, eu quero que vocês abrem bem os olhos, eu quero que vocês estejam todos lá para vocês verem que a oração de vocês foram ouvida, que o jejum de vocês foram recebido, que o coração de vocês estavam guardado comigo. Então vai lá. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo de número 22, e ao tempo que começaram o júbilo e o louvor, o Senhor, quem? Deus, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram que? Desbaratados, ou seja, arruinado, destroçado. O que Deus fez? Deus confundiu todo mundo. Olha só, todos esses aqui, de 4 a 5 nações, estavam subindo contra Judá. Eles estavam unidos. O que Deus fez agora? Confundiu todos eles. Ah, vocês vão lutar contra o meu povo? É 4 contra 1? Agora é o seguinte, vocês vão se pegar entre vocês. E Judá só estava aqui, ó, de braço cruzado. Ô glória, irmãos. Pode se levantar o inimigo que for contra a minha vida e contra a sua vida. O Senhor nos dará vitória, aleluia. O Senhor garantirá, Alex, na nossa vida, aleluia. Ou que seja, se estranharam, Everton. Se estranharam, Moacir. Mas não estavam juntos para destruir Judá? Estavam. Mas o que? Judá buscou a quem poderia resolver. Judá buscou o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor fez que eles se destruíram entre si. Irmãos, esta é a recompensa de quem serve a Deus. Essa é a recompensa de quem louva a Deus. A manifestação de Deus começou quando o povo começou a louvar. Porque às vezes, irmãos, falamos aqui, eu confio em Deus. Eu adoro esse Deus. Mas quando vem a crise, nós demonstramos tudo ao contrário. Às vezes até abandonamos a igreja, às vezes até abandonamos a Deus. Mas esse povo se manteve fiel. E o que Deus fez? Eu vou honrar a fidelidade deste homem e desta mulher. E volto a te dizer, Josafá errou. Josafá falhou, mas os erros que ele teve não fez permanecer no erro. Ele se converteu e voltou a Deus. E Deus o quê? O restaurou novamente. Então, ou seja, neste caminho, você vai cair, você vai tropeçar, mas não se mantenha de joelho prostrado. Não se mantenha no erro. Se levante e recomece novamente, porque o Senhor Jesus vai te dar vitória, vai te dar força para você continuar em nome do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, estejamos firmes e constantes. Por quê? Essa peleja, você não vai ter que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Amém? Então, para nós finalizarmos, quando vir a notícia ruim, o que você vai fazer? Vai ligar para o pastor? Não, estou fora, hein? Em nome de Jesus. Quero não. Eu vou orar. A receita está aqui, meu irmão. Quando vir o mal, eu vou ligar para o pastor Gilmar. Não, eu vou orar. Eu vou orar primeiro, vou jejuar, depois eu converso com o pastor Gilmar. É assim que funciona. Nós sabemos a receita. Eu vou orar, Alex, está acontecendo isso e isso, tal. A primeira pergunta, você já orou, pastor? Não. Então, ora primeiro, que é melhor. Primeiro nós buscamos a Deus, depois nós desabafa, né? Não desabafa antes de buscar a Deus. A primeira coisa, não, eu vou buscar a Deus. Depois, Alex, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso tudo, mas já busquei o Senhor, já está tudo preparado. E a Bíblia diz o quê? Que Deus colocará uma mesa perante os nossos adversários, meu irmão, aleluia. Há uma mesa preparada diante dos seus inimigos, aleluia. Creia nisso em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe, aplauda o Senhor.